Bom dia, CH. Tudo bem com vocês? Pô, que bênção, hein? Esse Ministério das Mensageiras. Fiquei feliz que elas pregaram o Evangelho, então se eu falar tudo errado aqui, pelo menos alguém pregou o Evangelho essa manhã nessa igreja. Apresentaram o plano de salvação, isso é uma bênção. Eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em Atos capítulo 20. E a gente vai ter... Eu vou tentar subdividir aqui em 3 partes a pregação hoje. A gente vai ler os versos de 1 a 6 inicialmente, depois eu retomo o texto e a gente vai continuando. Escute com fé o que diz a palavra de Deus. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Segundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade, navegando de Filipos após a festa dos pães sem fermento. E 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. Vamos fechar os nossos olhos e vamos ao nosso Senhor em oração novamente. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, Pai, diante da Tua palavra. Nós pedimos, Senhor, que Tu ilumine as nossas mentes, Pai, e aqueça os nossos corações com a Tua palavra, Pai. Nos ajuda, Senhor, a compreender a beleza, a profundidade, Senhor, da Tua graça revelada no Teu Evangelho, Pai. Abençoa a Tua igreja e alimenta o Teu rebanho com a Tua palavra, Deus. Encoraja o Teu povo a viver pela fé nesse mundo, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então aqui, só para explicar, nós tivemos 2 pregações falando sobre quem governa a igreja, era uma minissérie falando sobre o governo da igreja, o caráter dos presbíteros. Então Daniel Lima esteve aqui pregando sobre 1 Timóteo 13, falou sobre o que é ser um presbítero, qual é o seu ofício. O Jeff também falou em 1 Pedro 5 na semana passada. E eu estou aqui então vou falar sobre também o governo da igreja e os presbíteros, a recomendação de Paulo e a despedida dele dos presbíteros de Éfeso. Eu só quero costurar aqui a história, porque nós também estamos voltando para Atos, para a nossa série de Atos ao mesmo tempo. Então, o Tiaguinho pregou Atos 19, que foi o movimento gerado pelo Evangelho em Éfeso. E aqui a narrativa ela dá uma certa corrida e nós voltamos em Atos 20 para perto de Éfeso. Então Paulo corre na sua 3ª viagem missionária, passando por algumas cidades, como diz o texto aqui no versículo 2, encorajando os irmãos com muitas palavras. Então o trabalho de Paulo não foi apenas para plantar novas igrejas, mas na 3ª viagem de Paulo passou por diversas cidades onde ele já tinha pregado o Evangelho para encorajar os irmãos a permanecerem, a continuarem o trabalho, porque Paulo, daqui para frente, a gente vai descobrir que Paulo não dura para sempre. Paulo, depois dessa viagem, eu vou dar um spoiler porque a Bíblia já tem muito tempo, então Paulo vai para Jerusalém, é preso e é morto, tá? Se vocês não sabiam disso. Então, Paulo vai ser preso e morto lá na frente. Mas aqui ele está fazendo esse trabalho de encorajamento e fortalecimento das igrejas nessa 3ª viagem missionária. Então, no capítulo 19, tem esse movimento do Evangelho. E é interessante porque Paulo sabia, nós também, no nosso grupo de discipulado, no discipulado das mulheres e dos homens, nós falamos sobre encorajamento. Vocês lembram disso? A importância do encorajamento. Paulo sabia da importância do encorajamento.
E essa terceira viagem é justamente para encorajar os irmãos a permanecerem fiéis e servindo ao Senhor. E eu quero ler aqui mais um episódio com vocês, a partir do versículo 7. E assim, eu estou passando um pouquinho rápido por essas duas perícopes, porque o meu foco hoje é Éfeso e os presbíteros. Então, eu vou dar uma passada aqui para a gente não perder de vista, mas a gente vai focar depois mais no versículo 13 em diante. Mas no versículo 7 diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendo partir no dia seguinte. E continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo e, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu e inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu, e depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. E levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Então olha aqui, vem comigo. Paulo, como eu falei que Paulo sabia que alguma coisa ia acontecer, ele não estaria mais entre esses irmãos. Essa pregação foi bem longa. Então Paulo, esse aqui é o versículo que o pastor que prega muito adora, porque ele pode se justificar de pregar 1 hora, 1 hora e meia, que não tem problema. Se Paulo pregou até meia-noite, 1 hora e meia é nada, né? Comparado. Então Paulo pregou até a meia-noite. E alguém, né, esse jovem, adormeceu e caiu da janela e morreu. E aqui aconteceu algo interessante. Coisas interessantes que tem nesse texto para a gente pensar. Primeiro, no versículo 7, no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. Aqui nós temos uma mudança no Novo Testamento. Os judeus, ou seja, os judeus se reuniam no sábado, mas a igreja de Jesus aqui está mostrando que, a partir desse momento, passou a se reunir no primeiro dia da semana para partir o pão. Dentro da teologia reformada, muitos vão defender que domingo é o dia do Senhor a partir desse texto. Em todo lugar do mundo, no domingo é o dia do povo de Deus se reunir para partir o pão. E quando fala de partir o pão, não é simplesmente uma refeição, mas é justamente a celebração da ceia do Senhor, esse memorial. Então aqui o texto fala 2 vezes sobre partir o pão. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo. Então esse aqui é um marcador importante na história da igreja. Então olha que interessante. Aqui, na primeira parte que nós lemos, foi bem corrido. Aqui o narrador Lucas para contar algo que aconteceu quando Paulo estava em Troade. Eles estavam reunidos num culto, a pregação demorou, o menino caiu e morreu, enquanto eles estavam prestes a celebrar a ceia do Senhor. O que me espanta nesse texto é que, se isso acontecesse nos nossos dias, ia dar um rebuliço na igreja. O Estevão está sentado lá, eu estou pregando, cai, né? O Estevão é só um exemplo, tá? Mas ele cai, ou o Everett, não sei, é um menino, cai de lá, o Noah, cai de lá e morre, ia ser um rebuliço na igreja. O que me espanta é que Paulo não se desespera. Ele vai até o menino e ele repete um ato que está lá no Antigo Testamento. Eu adoro essas coisas de como a Bíblia se conecta, de como a Bíblia conta uma história só. Paulo repete o ato de Elias ressuscitando o filho da viúva de Sarepta em 1 Reis 17. Tanto que ele se deita sobre o menino. É exatamente o mesmo gesto que Elias faz para ressuscitar o filho da viúva de Sarepta lá em 1 Reis. E o menino revive.
Outra coisa chocante nesse texto é, Paulo já tinha pregado até a meia-noite, e agora, depois de ressuscitar o menino, ele continua pregando até amanhecer. Ô, igreja boa essa, hein? O pastor pode pregar assim, valendo até acabar as palavras. E aqui, a ressurreição é algo muito importante para os cristãos. Nós somos o povo da ressurreição. Nós cremos na ressurreição do corpo. Nós cremos que o nosso Deus, Jesus Cristo, ressuscitou dos mortos. E nós esperamos a ressurreição no último dia. Nós esperamos ser ressuscitados quando Cristo voltar. Então aqui tem um marcador. Esse episódio trágico traz consigo uma mensagem de esperança para nós. Nós servimos ao Deus da ressurreição. A morte não é um problema para nós, porque nós cremos no Deus da ressurreição e a aguardamos. Então agora eu passo para a parte, isso foi só para a gente abranger o capítulo inteiro. Então a gente teve esse episódio importante para nós lembrarmos. Em Atos capítulo 20, o povo começa a se reunir no domingo. Eu sei que tem muita discussão teológica sobre isso, eu não quero entrar nessa seara hoje. Mas aqui é um marcador importante. E esse menino ressuscita, depois de estar morto, diante dos olhos da igreja, mostrando quem é o Deus que está no meio deles e quem é o Deus que cuida deles, o Deus da ressurreição. E agora nós entramos numa das passagens mais bonitas do Novo Testamento. E agora, conhecendo um pouco vocês, eu sei que essa passagem vai ser emocionante para muitos de vocês. Por quê? Porque Paulo se despede de uma igreja que ele ama e ele nunca mais volta para aquela cidade. E eu sei que aqui na CH já passaram muitas pessoas importantes que marcaram a história dessa igreja, que deixaram um legado. Isso me marca muito. Uma vez eu estava conversando com a Cláudia e ela falou assim, o Kent me falava sempre isso. Uma vez conversando com o Emerson, falou assim, eu nunca mais me esqueci daquela série de pregações em Hebreus que o Daniel Souza fez. Que lindo, como Deus cuida da sua igreja. E agora eu quero ir para o texto com vocês, a partir do versículo 13. Diz assim, quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos de frente a Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecostes. Vamos parar por aqui. A Turquia é um dos países mais bonitos do mundo. Localizado entre a Europa e a Ásia, sua geografia é privilegiada. A costa oeste é banhada pelo Mar Egeu. O tom azul da água é uma das belezas do lugar. O azul turquesa dá origem ao nome Turquia. A região fazia parte da província romana da Ásia Menor, cuja capital política e econômica era a cidade de Éfeso. E Éfeso era a quinta maior cidade do Império Romano. Mas Éfeso não era só importante econômica e politicamente. Éfeso era especialmente importante também para o apóstolo Paulo. Paulo então permaneceu nessa cidade durante 3 anos, a fim de fortalecer a igreja e treinar novos pastores para a missão. Essa cena que nós vamos ver agora acontece então durante a 3ª viagem missionária de Paulo. Depois de passar por 4 províncias do Império Romano,
fazendo discípulos e fortalecendo as igrejas, Paulo decidiu ir a Jerusalém, mas antes ele precisava estar uma última vez com o povo da cidade de Éfeso, ou pelo menos com os presbíteros dessa cidade. É importante entender algo aqui. Paulo não quis ir a Éfeso para não se demorar lá, para não ficar lá, porque ele sabia que ele amava aquele povo e aquele povo amava ele. E ele ia ter que ficar muitos dias lá. E ele tinha uma outra missão para fazer. Então o que ele fez? De maneira didática, ele manda chamar os presbíteros de Éfeso para descer de Éfeso até Mileto, que dava mais ou menos 40 quilômetros. E agora vem a cena que nós vamos ver. Eu vou ler toda a cena e depois eu vou explicar com as minhas palavras o que está acontecendo aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Versículo 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele disse: vocês sabem como vivi o tempo todo em que estive com vocês. Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, eu servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisavam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus, exatamente como as mensageiras nos ensinaram há pouco. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá a minha face novamente. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a verdade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, e com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei prata e nem ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos eles choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. O evangelista Lucas, ele era um médico, mas ele também era um excelente escritor. E ele pintou uma das cenas mais bonitas do Novo Testamento. Agora o Marcos vai emprestar o drone dele e nós vamos para Mileto, fazer um sobrevoo sobre o porto de Mileto e ver essa cena. Do alto, nós vemos o belo mar Egeu, azul turquesa,
com um grande pier de madeira e seus muitos barcos atracados. Existe um fluxo de pessoas intenso no porto. Os marinheiros fazem carga e descarga de material, as pessoas estão em movimento. Há um guarda aplicando uma multa em uma carroça que estacionou no lugar e não colocou o rotativo do estacionamento. Do outro lado da calçada, há uma senhora vendendo geleia de tâmaras. Nem no mercado central não vende essa aí. O dia está lindo, é primavera e as gaivotas sobrevoam o lugar em busca de peixe. Agora nós vamos dar um zoom nessa câmera. Olhe com atenção e você verá algo muito incomum acontecendo num porto. Quem passa e vê e acha essa cena estranha, pois não é uma coisa que se vê todo dia. Alguns homens ajoelhados, eles oram, se abraçam, choram e se beijam. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos. E abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que dissera, que não mais veria o seu rosto. Paulo e os presbíteros de Éfeso protagonizaram essa cena. Uma cena que só o Evangelho é capaz de produzir. Paulo treinou aqueles homens. O apóstolo foi um pastor, um mestre, um mentor, um discipulador e um amigo. Por um longo tempo, eles caminharam lado a lado. Imagine o precioso tempo deles com o apóstolo Paulo, sentados à mesa, andando pelas ruas da cidade, orando, evangelizando, enfrentando os opositores, testemunhando conversões, ouvindo as histórias, celebrando a vida, fazendo planos, derramando lágrimas, compartilhando esperanças, construindo memórias. Foram meses caminhando juntos, lado a lado. Despedidas nunca são fáceis, principalmente quando se ama alguém que está partindo. Só para quebrar o clima de tensão nessa pregação. Só é fácil se despedir dos Teletubbies. Vocês lembram dos Teletubbies? Quem lembra dos Teletubbies tem 30 a mais. Eles falavam tchau, feliz assim, e estava todo mundo feliz. Só os Teletubbies se despedem com facilidade. Agora, para qualquer outra pessoa se despedir, é difícil. Mas chegou a hora da despedida. Deve ter sido muito difícil ouvir Paulo dizer: vocês não verão mais o meu rosto. Eu sei que nesse momento, muitos aqui estão lembrando de amigos queridos que partiram por causa da missão de Deus daqui do nosso meio. A vocação de um missionário é algo interessante. Mesmo não pertencendo àquele lugar, os missionários vêm e plantam seu coração ali. E eu creio que o ministério só é possível se acontece assim. David Livingstone, missionário escocês, que evangelizou o Zâmbia, ele morreu de malária e disenteria naquele lugar. E antes de morrer, ele pediu que enterrassem o coração dele no Zâmbia, e o corpo dele foi enterrado na Inglaterra. Isso é algo chocante, mas é algo que acontece quando nós nos entregamos para a missão de Deus, e a missão de Deus envolve amar pessoas, às vezes deixar pessoas que amamos para trás e dar o nosso coração para outras pessoas. Agora eu queria trazer vocês de Mileto para BH 2025 e dizer: eu tive o privilégio de conhecer grandes homens de Deus que araram essa terra e deixaram sementes que frutificam até hoje. Eu conheci o Kent, o Demps, o John, e eu ainda quero conhecer o Daniel Souza. É lindo quando um pastor tem um ministério de longo prazo e serve 20, 30, 40 anos na mesma igreja. Mas esse não é um chamado para todos.
Para alguns sim, mas para outros não. Paulo amava a igreja em Éfeso. Dá para ver nitidamente que o seu coração estava ali. Mas ele amava mais a Deus. E esse Deus tinha uma missão para Paulo. E para onde ele mandasse, Paulo iria. A nossa missão como igreja... Opa, não estou acostumado com esse microfone aqui. A nossa missão como igreja é ajudar cada pessoa a se tornar um discípulo maduro que está crescendo na identidade, comunidade e missão de Jesus Cristo. E aqui eu queria fazer uma aplicação para nós. CH. Eu fico feliz que não tem nenhuma câmera aqui, eu não estou pregando para a internet, estou pregando para vocês. Povo de Deus, em BH, especialmente a igreja local, Comunidade Horizonte. Essas três pernas da nossa missão de igreja, identidade, comunidade e missão, elas precisam estar equilibradas. Nós não podemos amar mais a identidade do que a comunidade e a missão. Nós também não podemos amar mais a comunidade do que a identidade e a missão. E não podemos amar mais a missão do que a comunidade e a identidade. Vou tentar explicar. Se a gente ama mais a identidade do que as outras duas coisas, a gente fica meio ególatra, assim, meio, nós somos a super igreja e tal. E não é isso que Deus quer de nós. Se nós amamos mais a comunidade, nós esquecemos da missão. E a gente fica, centrado em nós mesmos. Só a nossa comunidade. E se a gente ficar só na comunidade, a gente esquece da missão. Agora também, se a gente pensa só missão, a gente acaba esquecendo da comunidade e da identidade. E a igreja fica capenga. Então nós precisamos crescer nas três coisas ao mesmo tempo. E foi isso que Paulo fez em Éfeso. Paulo fortaleceu a igreja e deixou presbíteros para cuidar da igreja. Paulo escreveu a carta aos Efésios para ajudar os efésios a crescerem na sua identidade em Cristo. Mas também deixou líderes naquela cidade para cuidar da igreja. E ele também partiu em missão. Ou seja, os três aspectos da missão da CH, a gente consegue enxergar também em Éfeso, em Paulo e na igreja de Jesus. Deus usou Paulo para plantar aquela igreja 3 intensos anos. Mas dali para frente, a missão seria continuada por essa igreja e por seus presbíteros. E é exatamente como isso está acontecendo conosco, meus irmãos. Várias pessoas Deus usou para plantar essa igreja, para edificar essa igreja até aqui. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, daqui para frente é com a gente. Daqui para frente, aqueles que passaram antes de nós, confiaram esse trabalho a nós, a igreja e aos presbíteros. E só para a gente ver o cuidado de Paulo com essa igreja, e também o cuidado de Deus com essa igreja, olha o que Paulo escreve. Paulo deixou Timóteo em Éfeso para supervisionar a igreja local, especialmente após a prisão de Paulo em Roma. Timóteo atuava como um líder pastoral, sendo o primeiro bispo ordenado naquela igreja. 1 Timóteo 1:3, Paulo instrui Timóteo a permanecer em Éfeso para conter os que ensinavam falsas doutrinas. E só para a gente fazer algo interessante aqui, e mostrar como Deus cuida da sua igreja, e trago um encorajamento, como se fosse para a CH. Vocês lembram? Quando João escreveu o Apocalipse, qual foi a primeira igreja que ele mandou uma carta? A igreja de Éfeso. Ou seja, o Senhor sempre esteve cuidando e governando a sua igreja. Vocês sabem o que João escreveu lá em Apocalipse capítulo 2? E eu peço, recebam isso como palavra de Deus e encorajamento para vocês. Conheço as suas obras.
o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Isso é o que o Senhor Jesus fala para a igreja de Éfeso. Olhem o cuidado de Deus com essa igreja. CH, olha o cuidado de Deus com você em todo esse tempo. Olha como Deus cuida de cada um aqui. O Senhor foi fiel todos esses anos, provendo líderes que amaram a vocês e serviram fielmente todos esses anos. Eu olho para os rostos aqui de irmãos que eu já amo. Eu não quero fazer vocês imaginarem o dia que o Jeff fosse embora. Vai demorar muito ainda. Deus proveu para si, para o seu povo, líderes que serviram a igreja, edificaram a igreja. Deus levantou Tiago, Pedro, outros irmãos que estiveram aqui para governar essa igreja, para cuidar dessa igreja. Isso é provisão do Senhor. Eles estavam muito tristes, porque nessa vida, aquela seria a última vez então que Paulo estaria entre eles. O testemunho de Paulo, em Atos 20, então eu já capturei o coração de vocês aqui, falando sobre uma despedida. E só para deixar claro, eu não estou indo embora, tá? Isso aqui eu só estou dando o drama do texto, tá? Então fiquem tranquilos, meu coração está em BH. O testemunho de Paulo em Atos 20, além de uma despedida emocionante de um povo que ele amava, também é um documento importante tanto para a igreja quanto para aqueles que aspiram um dia a se tornarem presbíteros e pastores. Aqui nós temos orientações de como deve ser um pastor e um líder na igreja. E aqui Paulo se coloca como um referencial e um exemplo. Olha o que ele diz no versículo 19. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que eu não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Olha o coração de um pastor. Primeiro, um bom pastor é alguém que não nega para o povo de Deus a palavra de Deus. Muitos pastores são tentados hoje a ser promotor de evento, a pregar mensagens palatáveis para encher o auditório. Mas aqui Paulo diz que ele não deixou de pregar nada que fosse proveitoso. Isso quer dizer até as coisas difíceis, até os textos difíceis. E ele fazia isso publicamente e de casa em casa, tanto para judeus como para gregos. E qual era então o teor da mensagem de Paulo? Que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se nós tirarmos essa parte do Evangelho, não sobra nada. Sobra emocionalismo, uma boa retórica talvez, mas não a substância e a mensagem que traz salvação para os seres humanos. Uma igreja e um pastor precisam pregar arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Essa é a mensagem da igreja.
Essa é a missão da igreja. Dizer para o mundo que sem Jesus não há salvação. E nos dias de hoje, nós vimos o que aconteceu essa semana lá com Charlie Kirk. Essa mensagem coloca a sua e a minha vida em risco. Então nós precisamos nos preparar, meus irmãos, para ser fiéis a essa mensagem, a mensagem do Evangelho, de que só há um Deus, um Salvador, e que para ser salvo por esse Senhor Jesus, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e confiar única e exclusivamente em Jesus para a nossa salvação. Essa é a mensagem da igreja. Essa é a mensagem que o apóstolo Paulo fez questão de deixar para os presbíteros de Éfeso antes de partir pela última vez. Agora, compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Se a gente pudesse resumir a missão da CH em uma sentença, melhor do que a nossa definição é uma igreja que testemunha do Evangelho da graça de Deus. Essa é a nossa missão. A gente tem estratégia, a gente faz isso em comunidade, a gente faz isso de casa em casa. A nossa missão é testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá minha face novamente. Portanto, eu lhes declaro, hoje estou inocente do sangue de vocês, ou seja, eu cumpri o meu trabalho. Agora vocês estão nas mãos de Deus, não nas mãos de Paulo. Pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Uma vez me perguntaram, eu queria comentar isso com vocês. Qual que era a minha visão de sucesso pastoral? Será que era ter uma igreja cheia de membros, um templo bonito com ar-condicionado, luzes, livros publicados, meu nome num cartaz do lado do Nicodemos e do Hernandes Dias Lopes, pregando uma conferência reformada? Seria no mínimo estranho. O sucesso de um pastor é exercer o seu ministério e não deixar de pregar e de proclamar toda a verdade de Deus para o povo de Deus. Esse é o meu desejo. Essa é a minha ambição de sucesso ministerial. Poder pregar toda a verdade de Deus para o povo de Deus. Olha a orientação agora de Paulo, pegando emprestado a passagem que o Jeff pregou na semana passada. Ele diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Irmãos, isso aqui é muito sério. É muito séria essa passagem. Muitas igrejas podem escolher pastores de maneira com motivações ruins. Mas uma igreja verdadeira tem que ter convicção de que foi o Espírito Santo que colocou os seus presbíteros, os seus bispos para pastorearem a igreja de Deus. Que ele comprou com seu próprio sangue. Olha que responsabilidade. Quando nós lideramos a igreja, os presbíteros, falando dos presbíteros, quando nós lideramos a igreja,
Primeiro, nós temos que fazer isso com a consciência de que foi o Espírito Santo que nos colocou nessa posição, que nos chamou para essa vocação. E para quê? Para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu precioso sangue. Que temor! Que eu vou falar para vocês num aconselhamento. Eu estou falando para uma ovelha que Jesus comprou com o seu próprio sangue. Se eu machucar, se eu ferir, estou ferindo não uma pessoa. Estou ferindo uma pessoa que é ovelha de Jesus, que foi comprada com o sangue de Jesus. Sei que depois da minha partida, aqui uma advertência, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem, um alerta para a igreja. A gente precisa estar atento. Coisas ruins podem acontecer no nosso meio. Isso aqui é um alerta. Para isso, Deus levantou pastores e presbíteros para zelar pelo rebanho. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia e com lágrimas. Olha que o apóstolo Paulo fala aqui: agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Isso aqui é um livro sobre ministério pastoral. Como Deus foi bondoso conosco. Eu gostaria muito que vocês lembrassem dos irmãos que passaram aqui e que cuidaram e zelaram pelo rebanho de Deus. A exemplo de Jesus e exemplo de Paulo nessa carta. E eu quero propor para vocês um exercício de gratidão. Mandem uma mensagem para eles, agradecendo. Essa é a parte prática dessa mensagem. Mande uma mensagem para aqueles que cuidaram de vocês nesse tempo, agradecendo e honrando a vida deles. Porque a Bíblia diz que pastores que se afadigam no serviço do ministério, especialmente no ensino da palavra, são dignos dessa honra. Ali os presbíteros estavam diante de Paulo, voltando um pouco ainda. Eles começaram a chorar após a oração. Interessante notar que Lucas, o evangelista, não registra a oração de Paulo, registra apenas a cena. Vocês já ouviram esse ditado? Ele queria ser uma mosquinha para ouvir a oração de Paulo naquela cena. Lucas diz que eles tomaram a iniciativa e abraçaram e beijaram o apóstolo. Por meio de um abraço e um afetuoso beijo, aqueles homens expressaram sua profunda gratidão com o apóstolo. Foi a forma de dizer muito obrigado. Obrigado por me ensinar. Obrigado por me ouvir naquele aconselhamento. Obrigado por orar pela minha família, por estar presente no sepultamento dos meus pais. Obrigado por pregar com fidelidade. Obrigado por ser meu pastor. As lágrimas, o abraço e os beijos comunicam uma mensagem. Nós amamos você, Paulo. Irmãos, amar a igreja implica em amar os seus pastores. Eu não estou advogando em causa própria. Demonstrar o nosso amor quando honramos aqueles a quem Deus usa para nos abençoar. Deus cuida da sua igreja
e governa a sua igreja por meio de presbíteros e pastores fiéis. Eu queria que você saísse com isso no coração. Eu queria que você saísse daqui hoje alegre e feliz, porque você faz parte de uma igreja que tem presbíteros e pastores que têm se esmerado e se esforçado para pregar com fidelidade a palavra de Deus, que têm se esforçado e se esmerado para cuidar de você e da sua família. Enfrentaram tempestades, dificuldades, e com lágrimas diante do Senhor, perseveraram nesse serviço. Um autor que eu li, chamado Jason Allen, diz assim: ninguém entra no ministério, a pessoa se rende a ele. O pastor é um salvo em Cristo, chamado para cuidar do rebanho do Salvador. O pastor não é um voluntário, mas alguém que foi convocado para uma missão. A pregação é a mais importante função pastoral. O primeiro e o principal dever de um pastor é alimentar o rebanho através da diligente palavra de Deus. A maior necessidade da igreja contemporânea é o resgate da supremacia da pregação, tendo em vista que a pregação da palavra é o principal meio da graça de Deus. É através da pregação que os incrédulos são salvos e a fé dos crentes é fortalecida. Todo cristão precisa da ingestão constante das Escrituras, e o pastor fiel que maneja bem a palavra todas as semanas é digno de grande honra. Os pastores cuidam do rebanho de Deus. Esse é outro motivo da admiração desse autor pelo ministério pastoral. Sim, o trabalho pastoral é essencialmente cuidar do rebanho. Os pastores cuidam pregando, orando, liderando e cumprindo muitas outras responsabilidades ministeriais. O pastor, pela natureza do seu trabalho, carrega muitos fardos. Por vezes, cuida dos outros enquanto ele mesmo está ferido. Não é uma tarefa fácil, mas ele cumpre por obediência ao Senhor, que lhe concede a graça necessária. Como bem disse Agostinho, pregar, repreender, corrigir, edificar, cuidar de almas é um grande fardo, grande trabalho, grande luta. Quem não evitaria esse trabalho? Mas o Evangelho nos constrange. Para encerrar, a gente viu aqui a despedida de Paulo na igreja de Éfeso. Dali para frente seriam os presbíteros que cuidariam da igreja. E fica a pergunta, já que a gente está fazendo essa série: quem governa a igreja? Quem é que governa a igreja? A resposta é: o Senhor Jesus é o supremo pastor da igreja. É Ele quem governa a sua igreja, e Ele o faz chamando pastores fiéis para cuidar do seu rebanho. Enquanto nós estivermos aqui, o Senhor cuidará de nós por meio de pastores e presbíteros fiéis. Até que no dia do Senhor, o supremo pastor reunirá todo o seu rebanho como um só e estaremos debaixo dos seus cuidados para tudo sempre. Enquanto nós estamos aqui, a gente assume o trabalho até o dia do Senhor. Mas um dia todos nós seremos as ovelhas do supremo pastor. Estaremos eternamente com Ele. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, obrigado porque Tu te revela a nós como bom pastor. E que privilégio é, Senhor, estar reunido aqui como povo de Deus,
para ouvir que o Senhor cuida de nós, Pai. Nós somos o teu povo, nós somos o teu rebanho, ovelhas do teu pastoreio. Nós te agradecemos, Senhor, pelas pessoas que o Senhor levantou para cuidar de nós, para nos anunciar o Evangelho, para pastorear o nosso coração durante todo esse tempo. Obrigado, Senhor, porque Tu cuida da Tua igreja, Pai. Nós já passamos por momentos difíceis, de tensão, de medo, mas o Senhor permaneceu fiel. Obrigado por cuidar de nós, Senhor. Obrigado por levantar, Senhor, pastores que têm feito esse trabalho. Eu te agradeço, Senhor, pela vida dos presbíteros dessa igreja, que tem zelado por esse rebanho que é tão precioso para Ti, Senhor, que Tu comprou, Senhor, com o Teu precioso sangue. Nos faz sair daqui hoje, Senhor, no sentido privilegiados de fazer parte da Tua igreja, Senhor, e de sermos cuidados por Ti. Em nome de Jesus. Amém.